Agora, o senhor começou já contando, Padre Guido, que o Padre Pio ficava 14 horas no confessionário, né? Sim. E ali aconteciam dons extraordinários, né? Eu acabei de dizer que ele era um grande taumaturgo, que é justamente essa qualidade de santo que Deus permite dons extraordinários, milagres extraordinários na vida desse santo. A gente está falando de um dos maiores da história da igreja. Morreu uma geração muito próxima a nós, 1968. Padre Pio considerava que Nossa Senhora era uma espécie de harmonia e orientação de maneira implícita no sacramento da confissão, pois ele era tão presente, né, tão atuante no sacramento de confissão. Que relação é essa que ele atribuía dessa relação implícita de Nossa Senhora ao sacramento da confissão? Ok, muito bela a sua colocação na sua pergunta. Nós sabemos, como pais, que a melhor maneira de educar os nossos filhos a não criar problemas, a comportar-se bem, é exatamente a presença e o diálogo com a mamãe e com o papai. Isto é, uma mãe quer sempre orientar bem os seus filhos e fica triste quando acontece um erro. Padre Pio estimulava a ter uma devoção para com Nossa Senhora para que, pensando na tristeza que nós criaríamos em Nossa Senhora, já ganharíamos a força para dizer não diante de uma qualquer tentação. Por isso, Nossa Senhora que estimula, certo, com boas inspirações, a evitar a ocasião de cair numa tentação, num pecado. Padre Pio, inclusive, não esqueçamos que experimentava a presença de Maria ao seu lado em todos os momentos do seu dia, mas numa maneira especial na hora da celebração da Santa Missa. Na resposta que eu dei para outra pergunta, assinei ao atentado do Papa João Paulo II. Aconteceu no dia 13 de maio, bem no aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Olha só, até a proteção de Nossa Senhora nesses dias especiais, né? Padre Pio, portanto, não somente alimentava uma profunda devoção, mas a praticava, sobretudo com a oferta diária de muitos terços. Ele mesmo deixou escapar mais de uma vez, que menos de 20 terços por dia ele não rezava. Parece que num dos diários de Padre Pio, porque a gente tem muito material relacionado ao Padre Pio no que diz respeito às suas direções espirituais, que em muitas ocasiões ele fazia por carta, estava à distância do seu superior, do seu diretor espiritual. Então a gente pode, inclusive, graças a Deus, poder entrar nesses pormenores da vida dele. Parece que num desses escritos ele tinha uma meta mínima de rezar 5 rosários completos por dia, no mínimo 5. Né? Mas, como o senhor bem disse, passava disso facilmente. Sim, né? exato. Inclusive, um pormenor. Se alguém dos senhores que está nos acompanhando tem algumas imagens ou fotografias, às vezes, olhando até pela internet, se pega facilmente de Padre Pio, sobretudo quando ele é retraído na imagem fotográfica junto com outros frades, podem notar que quase sempre ele está com a mão direita no bolso. Ele mesmo confessou o porquê. Era na mão direita que guardava no bolso direito que guardava o seu terço. E ele chamava o terço de a arma. É a arma poderosa, exato. E rezava, não perdia tempo nem para preparar-se para uma fotografia, ele soltava várias vezes a Ave Maria. Era um nome, sinceramente, que pertencia a Nossa Senhora. Bom, se ele passava tantas horas no confessionário e rezava tantos rosários, certamente ele atendia também rezando o rosário. Né? E foi então, com o início dessa pergunta, Padre Pio ensina de maneira clara que para aprofundar nos frutos e nas graças do sacramento da reconciliação, devemos entregar as inspirações e a direção da Santíssima Virgem Maria. É o que ele fazia com o rosário na mão, exato, ao atender. Né? E entre os vários títulos de Nossa Senhora, um mais belo do que o outro, exatamente a imagem de Nossa Senhora das Dores ocupava um lugar de destaque. Por que Nossa Senhora triste? Porque a humanidade estava seguindo um caminho não abençoado por Deus, porque o homem estava virando as costas para Deus, e que quem causava profunda dor
digamos assim, era exatamente a presença do pecado na sociedade. E Nossa Senhora sofria por isso. E me parece que na Semana Santa, Padre Guido, o próprio Padre Pio intensificava as suas orações a Nossa Senhora das Dores, que ele mantinha uma devoção especialíssima a ela no período da Semana Santa, justamente sobre o título Nossa Senhora das Dores. Exato. Ele usava também uma dinâmica, Diácono Eric, de convicção profunda. Isto é, ele chegava a questionar o pecador que fazia uma confissão. E se a mamãe soubesse que você fez isso, hein? Já só diante do fato da mamãe saber, já deixava o pecador até um pouquinho inibido. Dizia, olha, então vamos pedir perdão a Deus e diante da nossa mamãe do céu, prometa faça de tudo para evitar que isso aconteça de novo. Isso colocava a figura materna, né, diante do penitente. As pessoas notaram logo a santidade de Padre Pio. Diariamente havia filas de pessoas que eu procurava, né, para um atendimento, para tantas horas de confissões. E às vezes temos depoimento até dos mesmos penitentes, Diácono Eric, que aparecia até um pouquinho acabrunhado, um pouquinho triste, com a resposta não das melhores. Quem sabe o que passava dentro do coração deste homem, né? Acostumado a ouvir de madrugada, não de manhã, de madrugada até a noite, centenas e centenas de pessoas. Claro, deixou escapar uma frase antes, que quando uma pessoa vive de Deus, Deus doa para esta pessoa até dons diferentes, né? Quais, por exemplo, o teu de fazer milagres, ensinamos duas curas, o dom da bilocação. Aliás, no caso do Padre Pio, uma palavra muito rara até na antologia da Igreja, a quadrilocação. Isto é, esteve presente ao mesmo tempo em 4 lugares. Humanamente falando, não temos nenhuma explicação sobre esse fenômeno, né? Então, no caso de Padre Pio, tudo que a gente olha e a gente vê algo exagerado. Né? É muito grande, exagerado do ponto de vista belo, claro. Né? No Padre Pio, as coisas são exageradas. Né? A bilocação já é uma coisa que humilha a nossa inteligência, que acontece na vida de muitos santos, Santo Antônio de Pádua, São Francisco Xavier, que nós também citamos aqui no começo. O Frei Santana Galvão. O Frei Galvão, aqui o nosso santo brasileiro. Exato. Muitos santos a gente vê esses milagres de bilocação catalogados. O Beato brasileiro, Padre Donizete, né? também tem a bilocação. Agora, quadrilocação tem a santa paciência, né? Com o Padre Pio as coisas estão todas exageradas de uma maneira bela, né? Claro que a gente deve, ele é o exemplo do sacerdote do século XX, belíssimo. A gente deve imitar em todas as suas aspirações, mas os dons extraordinários vêm da parte de Deus e não dele. Exato. Né? Interessante é que aquela tarde, Diácono Eric, a título de curiosidade, eu já trabalhei em 5 processos de milagres, e graças a Deus foram bem sucedidos, né? Estão nos altares. Acompanhando um pouquinho o processo de canonização de Padre Pio, resulta que chegaram esses documentos de 4 lugares diferentes, todos com a mesma data e o mesmo horário, de eventos que tinham acontecido. Mas como? Como pode uma pessoa estar aqui e estar ao mesmo tempo num lugar distante? E foi aí que foi constatado, na hora, não tem explicação. Mas não podemos colocar limites à misericórdia de Deus. Um pormenor para o senhor ter uma ideia de que aconteceu na vida de Padre Pio, com estes milagres não comuns. E quando o cardeal Wojcicki estava na cadeia... Na Hungria, exato. Estava ansioso de poder celebrar uma missa, mas as autoridades comunistas não permitiam. De repente, dentro da cadeia, na cela do cardeal da cidade, entra Padre Pio, com uma cestinha nas mãos, com dentro os paramentos e os objetos necessários para a celebração da ajuda o cardeal a se vestir. Serviu de acólito. De acólito. Celebrou uma bela missa, não passou nem guarda naquela hora. Terminou, tchau, tchau, saiu. A cela permaneceu fechada, mas em prática, Padre Pio não tinha saído do convento. E ao mesmo tempo... Depois, quando o cardeal saiu e foi liberto, esse fenômeno está atestado, documentadíssimo em livros.
né? Quer dizer, foi um fenômeno extraordinário. Para lembrar uma outra ocasião também, justamente Padre Pio foi visto na canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus. O Padre Pio nunca saiu do sul da Itália. Desde quando ele chegou lá, ele não saiu mais, né? Ele foi até Roma de uma maneira extraordinária, ou seja, bilocando. E quem atestou isso foi um outro grande homem de Deus da igreja, que é Tiago Alberione, né? Então, Tiago Alberione atesta que viu o Padre Pio na canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus, lá em Roma, sendo que ele não saiu de São Giovanni Rotondo. Quer dizer, para dar um pequeno exemplo do que a gente está dizendo, está conversando, né? E merece um destaque, sempre falando da devoção de Padre Pio para Nossa Senhora, visitando o santuário de Nossa Senhora di Loreto, na Itália, onde, conforme a tradição, está guardada a casa onde Nossa Senhora recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel, certo? Tem uma estátua de Padre Pio lá em Loreto. E debaixo está escrita uma frase que ele costumava dizer para os seus penitentes: visitem Loreto. Nossa Senhora de Loreto tem uma graça especial para você e para a sua família. E foi visto várias vezes naquele santuário, distante mais de 900 quilômetros da cidade de São Giovanni Rotondo. Que coisa, mais um milagre de bilocação. Agora, Padre Guido, quando a gente estuda a vida do Padre Pio, a gente percebe que ele tem fenômenos extraordinários desde a sua infância. Ele conversava com a Nossa Senhora, via Nossa Senhora em muitas ocasiões na sua juventude. Depois, já da vida consagrada, continuou recebendo as visitas de Nossa Senhora, né? Via e conversava com ela, a tal ponto que um dia ele conversou com o seu diretor espiritual, e o diretor espiritual disse assim: mas olha, eu não vejo Nossa Senhora. E o Padre Pio: não, mas você não vê Nossa Senhora? Não, ele achava que era tão natural para ele que todos os padres viam e conversavam com Nossa Senhora, né? No início o Padre Pio até achou que era uma modéstia ali do superior. Não, você está dizendo isso porque o senhor não quer se vangloriar. Não, eu realmente não vejo Nossa Senhora. Foi aí que o Padre Pio percebeu que ele tinha um dom extraordinário de conversar com Nossa Senhora. E justamente, Padre Guido, queria um comentário do senhor sobre isso. O próprio Padre Pio, que tinha tanta relação com Nossa Senhora íntima, de uma maneira extraordinária e sobrenatural, pois ele via e falava com Nossa Senhora desde a sua mais tenra idade, mas ele era devoto de Nossa Senhora, para dizer de alguns aqui. Na região de São Giovanni Rotondo, Nossa Senhora das Graças, padroeira de lá, né? Justamente na região de Petreutina, onde nasceu, Nossa Senhora della Libera, é assim que fala? Sim, né? della Libera. Della Libera, que é um título de Nossa Senhora daquela região. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Nápoles, também sul da Itália. Está bem perto da casa dele, inclusive o santuário de Nossa Senhora da Pompeia, que, entre aspas, é a padroeira titular da Itália. E também na Senhora de Loreto, que o senhor já disse. Exato. Nossa Senhora de Fátima, já a gente vai contar um caso à parte. Mas todos esses títulos de Nossa Senhora é engraçado, pois se ele tinha tanta relação com a Nossa Senhora pessoalmente, por que ele era devoto dessas Nossas Senhoras expressadas nessas imagens? Por tantos motivos. Em primeiro lugar, Nossa Senhora della Libera. Libera significa da libertação de toda a força do mal. É um título de Nossa Senhora que é dado na cidade onde ele nasceu, na Petreutina, província de Avellino, perto de Nápoles, no sul da Itália, né? Agora, é fundamental dizer que o Padre Pio foi educado de uma maneira extraordinária a ter e a manifestar a devoção para com Nossa Senhora. O exemplo que ele recebeu dentro de casa foi extraordinário. Também, sobretudo, Diácono Eric, porque as condições econômicas da família eram, digamos assim, muito fracas, né? A tal ponto que o papai de Padre Pio teve que deixar a Itália, deixar a família e emigrar por alguns anos na Argentina, para ir à procura de condições melhores de vida. E aquela família, sendo o papai, alimentava, e sem nenhuma comunicação também, alimentava, porém, um grande amor a Nossa Senhora. Ninguém jantava à noite, mesmo que fosse um pouco de um queijo, uma polenta, digamos assim, coisa muito, comidas fracas, mas era o que podiam comer, a não ser depois que a família terminava diariamente a reza do terço. A família. Bonito. O exemplo que ele recebeu, gente, foi extraordinário da devoção para com Nossa Senhora.
E ele pegou o hábito exatamente de desfrutar todos os seus momentos, digamos, não digo livres, mas até de merecido descanso na oração. Se alguém dos senhores já esteve lá no convento, que hoje é aberto para visita, os frades capuchinos acharam por bem, diácono Eric, construir ao lado do convento uma réplica do mesmo convento onde está morando. E o convento original está aberto para a visita dos peregrinos. Quando se chega na frente da porta do quarto de Padre Pio, a parede foi tirada e substituída por uma parede de vidro para ver com os nossos olhos até a cama onde ele morreu. Tudo dá de notar, gente, uma simplicidade totalmente evangélica, e não faltam as imagens de Nossa Senhora. Ele abria os olhos e fechava os olhos à noite só olhando para o quadro de Nossa Senhora.